Romanos capítulo de número 12. É um texto também. Glória a Jesus. Abra aí Romanos capítulo 12, por favor. Eu vou dar só uma pequena leitura aqui no capítulo de número 1, para a gente entender aqui o texto, tá bem? Pode abrir aí no 12, eu já vou para lá direto. Só ouve, diz assim, Romanos capítulo de número 1 diz assim, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Repete comigo assim, servo de Jesus Cristo. Amém? Vou continuar. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Amém? Agora vamos, eu vou fazer aqui mais um pouquinho adiante, no mesmo capítulo, ainda de número 1. Glória a Jesus. E o versículo de número 29 diz assim, aqui está falando agora do povo, dos gentios da nação. E estando cheios de toda a iniquidade, relações extraconjugais, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém? Agora vamos ao capítulo de número 12, para a gente entender, para dar uma explicada aqui na palavra. Diz assim, capítulo 12, verso 1, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Amém? Glória a Jesus. Nós estamos aqui diante de um texto sagrado, escrito por Paulo, o apóstolo de Cristo, de Deus, chamado através de Cristo. Essa palavra, ela foi escrita entre 57 e 59 depois de Cristo, quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária, indo de Éfeso para Coríntios, com o desejo de ir até Jerusalém. E ele foi, porém fora preso para Jerusalém. E nós observamos aqui que Paulo, na sua saudação, em primeiro lugar, ele diz, que ele é servo de Deus, porém chamado para ser apóstolo. Então, a primeira observação que eu quero fazer aqui essa noite é que antes de pregador, antes de pastor, antes de cantor, antes de diácono, de obreiro, de missionária, nós somos servos. Aleluia. Porque a primeira coisa
que Deus espera de nós é que nós o servimos. É claro que há algumas pessoas que se destacam pelos talentos que têm. Uns pela exposição da palavra, outros pelo dom da profecia, outros pelo dom de louvor, de louvar, de fazer com que Deus desça com a sua presença através da adoração, da ministração do louvor. Mas eu observo que antes de ser cantor é servo e é serva. Antes de ter um cargo precisa ser servo, precisa servir a Deus. Amém. E nós observamos aqui que Paulo ele diz, também foi chamado para ser apóstolo de Deus. Apóstolo está escrito que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, e porém doutores, evangelistas, e assim vai. Então ele cita no versículo 2 sobre a promessa que Deus havia feito através das Escrituras, que daria realmente esses homens para fazer a sua obra sobre a terra. E Paulo, tendo o desejo de ir ter com os romanos eram os cristãos que estavam em Roma, aqueles que haviam se convertido através de Cristo, outros haviam se convertido no dia do Pentecoste, outros haviam se convertido nas pregações em Roma. Não foi uma igreja que Paulo ali abriu, ou seja, que estabeleceu, como ele fez em Coríntio, em Éfeso, em Filipenses, em outras cidades semelhantes, mas porém uma igreja que tinha muitos judeus que ainda estava querendo viver na lei, querendo oferecer sacrifício a Deus, outros que defendiam a circuncisão, aleluia, outros que defendiam os rituais judaicos, a guarda do sábado, que defendia, aleluia, os templos que eles guardavam, as luas novas. Muitos judeus estavam naquela igreja e estavam na igreja de Roma, e uns queriam que eles eram cristãos, irmãos, mas porém que continuassem guardando a lei e os mandamentos, querendo que eles guardavam o sábado, outros querendo que passavam pela circuncisão. Então Paulo começa a escrever e ele começa a dar instruções à igreja de Roma. Para quê? Para a igreja entender que Jesus Cristo ele foi suficientemente capaz de justificar o homem pela sua fé no sacrifício de Cristo. Então Paulo ele manda essa carta para que viesse adiantar aos ouvidos da igreja e da sua liderança de que Jesus ele é o Senhor dos judeus e dos gregos, e que os judeus haviam pecado e que os gentios também pecavam, que todos diante de Deus eram iguais, e para ser justificados teria que ser justificado pela sua fé, a fé em Cristo Jesus, e que a lei não mais justificava aquele povo. Por quê? Porque a lei havia cumprido em Cristo Jesus, como Jesus sendo sacrifício que foi levado à cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Porque no período da lei, os judeus eles ofereciam um animal. Para quê? Para fazer expiação pelo pecado dos judeus. E mesmo tendo Cristo, alguns judeus ainda queriam oferecer sacrifícios. Eles ainda não estavam totalmente libertos da lei. Aí Paulo ele diz que aquele que está na graça, se voltar a praticar a lei, ele disse: olha, esse da graça está caído. Então nós observamos aqui que Deus ele usa o apóstolo Paulo para enviar uma carta doutrinária, ensinando para eles como eles deviam se comportar diante de Deus e da sua igreja. E nós observamos aqui que Paulo ele chega agora, e antes dele chegar aqui no capítulo 12, ele falou daqueles que cometiam depravações, cometiam abominações. Ele disse que as mulheres
mulheres, ele falou aqui do lesbianismo, ele falou do homossexualismo, que os homens estavam, aleluia, deixando o uso natural da mulher, inflamando-se com outros homens, ou seja, tendo relações com o sexo igual, e dizendo ele aqui no capítulo de número 1, ainda a partir do 26, que esses cometeram torpeza e que eram dignos de morte, e que Deus traria a eles a sua paga pelos seus feitos. Então nós observamos aqui que esses homens que estavam dentro da sociedade romana, onde havia todo tipo de pecado e de crime ali, Deus diz, aqui Paulo diz que eles receberiam a sua paga diante de Deus. Aí agora que vem a nos dizer aqui, para aqueles que creem, que estão na presença, que querem servir a Deus, no versículo de número 1, como nós fizemos leitura, eu vou repetir aqui, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos meus. Ele está pedindo, ele está rogando para os cristãos de Roma. Ele está fazendo uma súplica aos cristãos, dizendo: olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele está dizendo: olha, pelo amor de Deus, ele está dizendo aqui na continuação, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo que aqueles que entregaram seu corpo à meretriz, ao pecado, à prostituição, como ele diz aqui, relações extraconjugais, como ele diz aqui sobre o pecado contra o corpo, ele diz aqui: olha, eu rogo pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santos a Deus como sacrifício vivo, ou seja, puro, um corpo que não mais é nosso, um corpo que disse ele à igreja de Coríntios que é templo do Espírito Santo, que não mais nos pertence, um corpo esse que eu não posso escolher a roupa que eu quero dizer: olha, eu vou usar essa roupa, porque o corpo não é meu, o corpo é templo do Espírito Santo, aleluia, de Deus. E ele está dizendo: eu rogo pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos santos ao Senhor, separados como sacrifício a Deus. No período da lei, ele está dizendo: era o sacrifício de animais, apresentava o seu animal morto. Mas ele está dizendo agora, no tempo da graça, o favor imerecido ou não merecido, ele está dizendo agora, nós somos templo do Espírito Santo. Jesus pregando aos discípulos, lá em 17 João, ele diz que o Espírito Santo, ele o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Ele diz: olha, esse Espírito, ele não é um Espírito visível, ele diz: habita dentro de vós. Aleluia. E nós observamos aqui ele dizendo que o nosso corpo não é nosso, ou seja, é templo morado do Espírito Santo, que deve ser apresentado a Deus em santidade ao Senhor, como nosso culto racional. Aleluia. Um culto onde há o entendimento. Nós não podemos aqui iniciar o culto agora sem o consentimento de todos e até meia-noite, porque faltaria o raciocínio em nós. Então ele está dizendo, aleluia, que nós temos que apresentar nosso corpo santo e agradável. Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo deve habitar. Aleluia. Porque, irmãos, o que eu muito ouço por aí são só as pessoas vão pregar e é promessa para cá, é promessa para lá, e que Deus está fazendo isso e aquilo. A palavra precisa ser ensinada, porque se não aprender como há de proceder, como vai se proceder na terra? Nós temos que aprender como nós devemos proceder.
Então ele está dizendo: nosso corpo é templo, ou seja, é morada de Deus, tem que ser apresentado santo, imaculado, sem prostituição, sem ser mostrado, sem ser apresentado a pessoas, aleluia. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Aí ele continua dizendo no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, aleluia. Ele está dizendo: olha, que nós não devemos nos conformar com o mundo, outra tradução, com esse século. Você observa que Paulo está pregando na 6ª década depois de Cristo. Nós já estamos há quase 2000 anos no período que Paulo pregou. Há 1940 anos do tempo que Paulo pregou essa palavra. Imagina tudo quanto já mudou. Ele disse naquele tempo: olha, não vos conformeis com este mundo. Imagine hoje. Agora, o não conformar com o mundo não quer dizer que nós temos que fazer como alguns fizeram, por acampar diante do exército, do palácio, quebrar e fazer bobagem e apresentar a Bíblia e dizer que está orando. Não, eu estou pregando aqui, isso vai estar no canal do YouTube normal, aleluia. Então aqueles que me ouvem nesse momento através do canal, a Bíblia está dizendo que nós não devemos nos conformar, não é com rebelião, não é com quebra-quebra, não é trazendo político para a igreja e defendendo político, porque a política é homem, ele sabe fazer o quê? É votando e colocando eles lá para quê? Para eles se virar, eles brigam entre eles e nós estamos aqui apenas orando e fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então está dizendo: não vos conformeis com esse século, ou seja, com este mundo. O não conformar é não aceitar, é não aderir, é não se deixar se levar pela forma do mundo, por aquilo que o mundo faz. O mundo casa hoje, se separa amanhã. O mundo faz o que eles querem, se prostitui, eles usam o que eles querem na rua, andam seminu, as mulheres, os homens fazem o que querem por aí. Ele está dizendo: não vos conformeis, mas também não podemos maltratá-los. Ele está dizendo: não devemos nos conformar com isso, mas não podemos fazer dele chacota, alguma coisa semelhante ao bullying, ou zombar, ou discriminar. Não, ele está dizendo: não se conforma, mas prega para eles. Por quê? Porque Deus há de nos converter, porque o Senhor é fiel e poderoso para fazer isso. Aleluia. Então ele está dizendo: não devemos nos conformar com isso. E ele continua dizendo aqui: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo que nós temos que nos transformar, ou seja, é Deus que muda o homem, mas essa parte do esforço é nosso. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos que estão descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas a parte do cuidado tem que ser nosso. O nosso entendimento que nós recebemos de Deus e como nós devemos proceder agora, quem tem que proceder somos nós. Deus, ele deu a palavra, agora quem tem que se proceder sou eu e você. Quem tem que fazer o que tem que ser feito somos nós agora. Ele está dizendo aqui que nós devemos, pelo nosso entendimento, nos transformar, aleluia, a cada dia, não concordando com o mundo e nos transformando a cada dia. Para quê? Para ser a diferença na terra. Quando Jesus está pregando para o discípulo, ele diz: olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então você é sal, não é aleluia, você é sal, é para quê? Para salgar com o quê? Com a verdade, com a palavra, com aquilo que você aprendeu e entendeu. Por quê? Porque o mundo por aí, eles desprezam a igreja, mas a igreja de Deus não despreza o mundo, porque sabe que é do mundo que Deus vai trazer um exército, trazer para a sua presença, converter, libertar, escrever o nome no livro da vida, levantar para pregar, para cantar e fazer a obra e ser igreja também na terra. É Deus que vai fazer isso. Aleluia. Então ele está dizendo aqui: transformai-vos, aleluia, para que nós venhamos experimentar qual que é a
Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aí Jesus também diz: olha, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Jesus está dizendo que quando você acende uma luz, não tem como ocultar aquela luz, esconder a luz. Não tem como, pastor, você colocar uma lamparina, uma luz aqui sobre o altar e alguém não vê daí. Ele disse que nós somos a luz, não há como esconder uma cidade edificada sobre um monte, sobre a colina. Por quê? Porque ela está visível, ou seja, ele está dizendo: aonde o crente anda, ele é visível por aquilo que ele é. Onde o crente pisa, ele é notado por aquilo que ele é. Por quê? Porque o crente tem uma identidade, ou seja, tem várias identidades, mas tem uma identidade que mostra que ele é cristão onde ele anda. Glória a Deus, aleluia. Uma são as vestimentas, outra é o modo de falar, de agir. Então, o cristão, o crente, ele tem uma identidade. Ele é identificado. Eu estou dirigindo por aí para que passageiro, eles perguntam. Eles conhecem. Por quê? Porque você é diferente do mundo. Você anda diferente do mundo. Ele diz: não vos conformeis com esse mundo. Ele diz: transformai-vos. Aleluia. Que o nosso entendimento que nós recebemos de Deus venha fazer com que nós nos transformemos a cada dia. Para quê? Para agir como servos e servas de Deus na terra. Aleluia. Por isso ele está dizendo aqui. Aí Jesus ele disse, voltando lá, que nós somos a luz do mundo. E muitas pessoas hoje querem ser crentes, mas querem ser a mesma coisa do mundo por aí. E como é que serão notados por alguém? Como ser notado? Como iluminar se não tem luz? Se está igual às trevas. Então ele está dizendo que o nosso entendimento que recebemos deve fazer com que nós venhamos nos transformar a cada dia para a glória de Deus.